A medicina brasileira é como se fosse um avião que tá despressurizando, tá caindo, tá em queda livre. E os médicos, nós médicos que estamos lá dentro, ao invés da gente pegar a máscara que caiu e botar primeiro na gente, a gente está aqui querendo salvar todo mundo. E a gente não vai salvar todo mundo, né? Primeiro a máscara na gente. Doutora Beatriz, você está aí? Aqui, Sidney, tudo bom? Bom dia a todos. É uma honra aqui ser, né, convidada para participar dessa live e estou muito feliz mesmo. O sentimento é de felicidade e gratidão pelo CVM, né? E é isso. Estou aqui para compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, apesar de ter sido pouco tempo, né? Entrei em abril. E graças a Deus o CVM veio aí para encaixar com tudo que eu já pensava, já planejava a respeito da minha vida profissional, né? Então eu sou médica nutróloga, hoje eu moro em Ribeirão Preto, eu sou natural da Bahia e vim estudar aqui, fiz faculdade, fazer minha primeira residência. Bahia! Sou baiana, do interior da Bahia. E aí vim fazer faculdade em Ribeirão Preto, fiz minha primeira residência de clínica médica numa cidade próxima, Catanduva. E aí voltei aqui para Ribeirão Preto fazer nutrologia na USP em 2017. E sempre gostei muito da parte de mudança de estilo de vida, tratamento de obesidade, né? E terminei minha residência em 2019. E, enfim, comecei atendendo convênios, mas eu tinha aquele planejamento de, depois de 2, 3 anos, começar a transição aí para o consultório particular, né, que é o meu sonho. E essa mentalidade do CVM da medicina humanizada, né, com foco total no paciente, de uma consulta mais demorada, empática, isso eu sempre tive em mente, sempre pratiquei isso. E o CVM me deu um empurrão para ter coragem, para acreditar mais no meu trabalho, né? Então, acho que a palavra é confiança e coragem mesmo. Então, desde que eu entrei no curso, eu já aluguei hoje minha própria sala. Antes eu sublocava períodos, hoje já tenho uma sala só para mim. Tive essa coragem também, o curso me deu essa coragem, era algo que eu já estava planejando, mas lá para o ano que vem. E não, tem que ser agora, tem que ter seu espaço, né? Cuidar do acolhimento, da pré-consulta. Então, assim, foi a virada de chave, empurrão que eu estava precisando, foi o curso. Praticamente mudou tudo, né? Acelerou tudo aí que eu planejava. Estou muito feliz, muito grata mesmo. Que máximo. Bora explorar então essa história. Bora explorar essa história. Primeiro, eu queria, na verdade, vamos começar por esse finalzinho que você trouxe, né? Por que que... E aí você fala a sua... Eu queria que você falasse um pouquinho de você, mas, ao mesmo tempo, também eu queria explorar um pouquinho do que você acha do porquê, por exemplo, a gente... Por que você acha que, por exemplo, você teve uma formação incrível, né? Porque, por exemplo, a gente pega nutrologia, a USP hoje, todo mundo é indiscutível, um local de formação de excelência, né? Então, você vem de uma formação de excelência técnica falando. E por que você acha, e por que isso aconteceu com você, de tipo, mesmo com a formação excelente, do ponto de vista técnico, você, muitas vezes você fica protelando investir no seu consultório, muitas vezes a gente acaba se submetendo a trabalhar para os outros, e nada de errado trabalhar para os outros, talvez a frase seja trabalhar sem poder oferecer aquilo que a gente foi treinado para oferecer. Uhum. Eu acho que é uma limitação interna mesmo, Sidney, né? Que o curso traz muito essa questão do autoconhecimento. Eu já faço terapia há algum tempo, mas eu acho que é uma limitação interna mesmo, né? Um medo, talvez, uma falta de coragem. E o curso me deu essa confiança, né? A gente tem que acreditar no nosso trabalho, a gente transforma vidas, salva vidas. E eu acho que era uma coisa minha mesmo, né?
E também a gente ouve de colegas que o passo é devagar, que você tem que primeiro atender no convênios e depois de 5, 10 anos que você vai conseguir viver só de particular. São essas crenças aí que a gente acaba, né, acabam passando para a gente acredita nisso. Mas, então, acho que é mais uma questão interna. E o curso mexe com tudo isso, né? Não só na parte profissional, quanto na parte pessoal também, da gente acreditar mais no nosso trabalho e ir em frente. Encontrar sua tribo, né? De pessoas que pensam como você. E eu acho que foi, tipo, veio para encaixar com tudo que eu já imaginava, né? Eu sabia que eu ia atendendo convênios e a minha consulta, ela sempre foi pelo menos 1 hora, independente do convênio. Então, eu sabia que eu estava deixando de ganhar ali um pouco e atender meus pacientes, mas para ganhar lá na frente, depois dessa transição, né? Então, eu sempre prezei por uma boa consulta, sempre quis dar o meu melhor, né? Mais do que o paciente esperava. Mas o curso, mas assim, continuava, né? Atendendo, não tinha coragem de largar nenhum convênio, agora eu estou começando a diminuir já, e focando mais no particular, e aquela história, acreditar no seu trabalho, que o paciente reconhece, e o retorno vem, né? Aos poucos, mas sempre, se a gente não acredita, quem vai acreditar, né? Então, é aquela história, a gente tem que acreditar e saber que a gente muda e transforma a vida de muita gente, né? Então, eu acho que era uma coisa mesmo minha, né? Um pouco de receio da minha parte. Crenças internas, né? Internas, E Bia, tem alguma coisa... Primeiro, na verdade, tem como que você se sentia, né, antes de, por exemplo, ou então, se você preferir, ao invés de falar do sentimento, pode falar do sentimento também, mas se você puder falar do que fez, por exemplo, você se interessar por essa mudança. Eu dei plantões até o iniciozinho da pandemia, né? Eu sabia que aquilo era temporário, e aí veio a pandemia e eu tinha esse plantão que eu dava, era na cidade, eu tinha que viajar, era noturno. Então começou a pandemia, ai, graças a Deus, pronto, nem que eu vou segurar as contas, vou fazer só consultório. Meu marido falou: não, eu te apoio, vamos aí segurar. Eu tive vários plantões muito calmos, mas eu sabia que aquilo tinha prazo para acabar. Eu sabia que eu ia depois só fazer a nutrologia, né, Sidney? Agora, após o curso, eu acho que o basta foi mudar, alugar minha sala. Isso aconteceu agora no início do ano, então eu estava atendendo numa clínica com estrutura muito boa, mas eram 43 profissionais na clínica para 4 secretárias. Toda semana uma pedia demissão e aí virava aquela confusão de agenda. Então, estava tendo essa desorganização aí dessa parte de secretárias e o curso me deu essa clareza, como é importante a pré-consulta, o atendimento, isso é muito importante, né? Principalmente o paciente particular. E eu já estava atendendo alguns particulares e estava tendo reclamações dos pacientes que passava a gente na frente, na fila lá embaixo, tinha que pegar a senha para ser atendido. É uma clínica que atende muitos convênios e não tinha aquele acolhimento. E aí veio, acho que os dois no mesmo dia reclamando, e aí foi o basta para eu falar: não, eu vou mudar, eu vou sair daqui, não dá. Já teve outras reclamações e essa questão está prejudicando meus pacientes. Então, para mim foi isso, foi essa coragem, essa decisão de ir para outra clínica menor, que o paciente pudesse receber aí uma água, um cafezinho, né? Eu sei que essa clínica antiga não era culpa das secretárias, mas eram muitos profissionais e muito trabalho, né? Então elas não conseguiam aí, enfim, dar atenção direito. Isso aí me machucou muito. Meus pacientes reclamando, chateados, sabe? Já chegavam na consulta reclamando. Então, falei: não, Nossa, eu tenho que... começar uma consulta, o paciente já com sentimento negativo é muito ruim, né? Exatamente. Isso aí eu vi, né? O curso me ajudou a ver a importância de uma pré-consulta, até mesmo no telefone. Então, eu procurei aí já fazer essa saída. Hoje aluguei uma sala só minha, estou muito feliz na minha sala, montei do meu jeitinho. Claro, tive gastos para mobiliar, tudo isso, mas a gente sabe que logo, né, vai ter o retorno.
Você está Então, investindo, você tá investindo num terreno que é seu, que é você está meu. investindo Exatamente. num negócio que é seu, né? Exatamente. Então, assim, estou muito feliz mesmo. O curso me deu esse empurrão aí para sair de lá. Eu sabia que eu ia sair lá, eu só alugava 3 períodos, e eu sabia que ele não era por um tempo, mas talvez só para o final do ano essa mudança. Mas o curso me deu essa coragem, né? Que isso vai fazer toda a diferença aí no seu atendimento. E foi muito bom. Então, eu tô muito feliz. Tudo que eu tentei assistir ao máximo na primeira semana, que eu acabei coincidindo de ir para casa dos meus pais quando eu comecei o curso, fiquei lá com eles uma semana aí de mini férias e dei um gás nas aulas e já voltei com outra cabeça, aplicando tudo e melhorando também a questão do atendimento dos pacientes, né? O pós-consulta eu acho que foi algo muito novo para mim, que percebo que está fazendo muita diferença, aproximando mais, né? Estou mais próximo dos meus pacientes e vendo mais resultado com melhor adesão ao tratamento. A partir do momento que a gente entra em contato, pergunta como é que tá, se tá tendo alguma dificuldade, o paciente adere mais, né? Então, eu tô muito feliz mesmo. Você veio assim para encaixar com tudo que eu sempre acreditei, né? Que massa, que massa. Ó, eu quero aprofundar um pouquinho nisso, mas eu preciso fazer umas perguntas antes disso. Porque, ó, Uhum. uma das coisas que a gente ensina para vocês, né? Que eu ensino especificamente, a importância da gente contar histórias. E quando a gente fala de contar história, as melhores histórias, por exemplo, vai ter agora, vai sair mais um episódio de Star Wars. Eu não sei se você gosta desse tipo de filme, mas Sim. qualquer que seja a história, as melhores histórias, tipo Titanic. Titanic foi a maior bilheteria, né? Perdeu agora para Top Gun, eu acho que foi que ganhou, tá ganhando do. Mas olha a história do Titanic. É uma história de amor linda, mas trágica. Tem picos e vales. Uhum. Então, é importante falar dos vales também, não só dos picos. E eu sei que você está ansiosa para falar dos picos aí, já até falou algumas coisas, e eu quero que você fale mesmo disso. Mas, Bia, o que vai fazer as pessoas que estão assistindo a gente, ou que estão ouvindo a gente, isso pode ser depois, né? Vai ficar gravado isso aqui, realmente se conectar é entender as dificuldades. Quando a Uhum. gente fala só o pico, tipo, agora eu estou na minha sala, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Na Sim. cabeça das pessoas que não acreditam ainda, que estão com aquelas crenças que um dia você estava, elas pensam assim, pô, mas como que ela fez? Pô, mas parece tão fácil. E aí eu quero falar das dificuldades. Por exemplo, quando você, por exemplo, começou a ver isso, começou a ver, caramba, então, tipo, eu não preciso esperar 10 anos, eu posso começar agora. Pô, mas eu vou ter que fazer marketing, vou ter que fazer vídeo. Mas e esse pós-consulta? Será que funciona mesmo ou é só H? Como assim eu tenho que refazer minha consulta? Treinar secretária, ter minha própria secretária. Puxa, eu vou ter que investir em clínica, vou ter que aprender um monte. Então, assim, tem um monte de objeções. Como é que você lida? Você teve alguma dessas objeções? E como que você tem lidado com elas, né? Como que você lidou com elas? Eu tive, né, Cid, essa decisão de mudar de clínica e montar uma sala, fazer esse investimento, né? É um investimento, né? Você vai ter um retorno, agora tem que ter paciência. Então, a questão do trabalho, tudo dá trabalho. Então, de final de semana, hoje eu ofereço para os pacientes o programa de acompanhamento, né, no tratamento da obesidade. O meu nicho é obesos e bariátricos. E aí eu tô montando materiais, mas assim, eu tô fazendo o que eu amo. É muito prazeroso, né? Montar os vídeos para as pacientes. Hoje, no momento, eu tenho só mulheres, né? Mas para os pacientes, em breve vou ter homens também. E dá um trabalho, mas você está trabalhando para você, né? É É um o trabalho empreendedorismo, né? prazeroso, né? É Tipo, prazeroso demais, fazendo o que você ama, né? Fazendo o que eu amo. Então, dá trabalho, mas é muito gratificante. Mas a questão de objeções em relação. Tudo isso você tem que ter coragem. Tem que ter coragem, acreditar no seu trabalho e também ter a questão
né, da inteligência financeira, então isso também tem que colocar no papel, tentar reduzir gastos aí de outras coisas, porque é o ponto de inflexão, né? Você cair para subir. Então, muito do Flávio Augusto, né? O ponto de inflexão. Então, é essa visão mesmo, visão de empreendedor. Infelizmente, a gente não só ganha, então, em alguns momentos você vai perder para ganhar lá na frente, né? Então, é visão de longo prazo. E está fazendo o seu trabalho, ter os seus pacientes, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que em convênio não são todos os pacientes que vão me acompanhar, alguns porque não podem acompanhar, alguns porque são pacientes só de convênio mesmo. Então, independente do médico, eles vão estar ali. E, no particular, você acaba tendo o seu paciente, né? Então, aquele paciente é seu. E eu lembro agora de uma história que de uma paciente, assim que eu fiz a mudança de clínica, eu atendi na primeira clínica e o retorno já foi na nova clínica. E essa nova clínica, ela é menor, não tem elevador, a outra tinha elevador, enfim. Eu falei, olha, mudei, tô aqui no meu cantinho agora, não tem elevador, é menorzinha, né? Mas, e aí? Ela, ai, doutora, não importa. Onde você estiver, a gente vai onde você estiver. Então, foi muito bacana, né? Não tem preço, né? Dela. Então, é aquela paciente que é sua, né? Então, como que eu posso dizer a respeito do curso também, se teve alguma objeção? Eu acho que eu conheci vocês umas 2 semanas antes de abrir a turma, da turma 15. Caraca, e eu 2 semanas? Acho que sim, Sidney. Eu já vi algumas coisas no Instagram, mas eu não prestava atenção. E aí depois falando, eu acho que eu vi um vídeo da Irlena, né, falando, e aí eu comecei a assistir e vi o convite para você, que ia ter, eu acho, workshop, então. Aí eu participei e eu não tive objeção, eu sabia que eu ia investir, né? Eu falei, não, eu quero ver isso aqui, eu quero investir nisso. Não achei em nenhum momento que fosse enganação, nada disso. Eu confiei, já me inscrevi e eu sabia que ia ter resultado. Nem o preço foi objeção para ti? Olha, mas eu vi aquilo como investimento, né? Então, quanto eu vou conseguir aí reverter isso e fazer a transição de convênios para particulares, logo eu vou ter esse retorno. Então, eu não pensei muito, não. Eu vi como investimento, educação é investimento, né? E a gente acaba aprendendo muito, muito, muito mesmo. Foi mais do que eu esperava. Por exemplo, eu vou pegar um pouquinho da sua história para a gente fazer uma ancoragem, que é outra coisa que eu ensino também. Não precisa falar de valores, mas quanto que você investiu mais ou menos para, por exemplo, você mobiliou ou você já alugou o consultório? Eu mobiliei. Eu mobiliei. Quanto que seria a inscrição do CVM proporcionalmente percentual do que você investiu, por exemplo, na estrutura? O valor do CVM, né? Menos, 25%. 25%. Por que eu estou perguntando isso? Porque, olha só, foi um erro que eu cometi. E é por isso que eu falo, a gente não aprende só com os acertos, a gente aprende com o erro também. Eu investi, na época, uns 100 mil reais na parte de mobiliário e para fazer para o consultório estar pronto. E, Beatriz, eu tinha umas estratégias assim, muito, muito incipientes de marketing, de fidelização, de vendas. E a pior coisa que a gente pode fazer é fazer um investimento, e é o que geralmente os colegas fazem, por puro desconhecimento. Vaidade. E também, às vezes, vaidade, né, Sidney? E também cultural, isso é cultural também. Quando a gente fala de atendimento particular, o que vem a primeira coisa na mente da maioria? Cara, a gente já pensa no melhor prédio da cidade, a gente já pensa num consultório lindo, maravilhoso, só que a gente não para pensar de onde vai vir os pacientes? Como é que eu vou fazer esses pacientes me escolherem? E mais importante do que isso, como é que eu vou fazer para esses pacientes continuarem comigo? E mais importante do que isso, o que eu vou fazer para que esses pacientes tragam outros pacientes? Esse é o ouro, né? Sim, é o boca a boca. É o melhor marketing. Então, assim, olha só como é interessante essa ancoragem que eu estou fazendo. Você investiu 100% na mobília e o CVM, que vai te dar todas as estratégias,
Não estratégia de um livro, não um estudo populacional, não estratégias específicas. E para você da nutrologia, pelo amor de Deus, tipo, o que mais tem é exemplo dentro do CVM. O próprio Arthur, que é o grande case, né, do CVM, o primeiro grande case. Talvez, na verdade, a gente não tem nenhum aluno ainda que tenha batido o Arthur. O Arthur fechou mais de 1.000 programas de acompanhamento intensivo. Então, mas a gente tem um aluno que está chegando perto de faturamento do Arthur, mas, enfim, o Arthur foi com nutrologia, com essa parada de gerar valor para o paciente, né? De realmente oferecer um serviço que o paciente diga, não, isso aqui está barato. O que a doutora está cobrando é muito barato para o que ela está entregando, porque ele está entregando. Então, olha só o quanto que é importante a gente ancorar. Essa ancoragem aqui, por exemplo, editor, a gente pode usar depois num videozinho, né, para a gente mostrar. Porque a gente não para pensar nisso, tá, Bia? A gente faz 6 anos de faculdade, a gente faz residência. Quanto de dinheiro que você investiu para ser médico? Então. Quanto de dinheiro que você investiu para fazer nutrologia na USP? É muito dinheiro. Não estou falando nem de, mas eu fiz faculdade pública. Não, eu estou falando de tudo que você precisa. Por exemplo, você teve que sair, né? Deixar a Bahia de Todos os Santos e morar na cidade. Isso tudo é investimento. E perdas, né? A gente perde muita coisa, perde muitos momentos, né, com a nossa família, a gente abre mão de muita coisa. Coisas que não voltam, né? Não voltam, isso aí não tem preço, né? Mas a gente abre mão em prol do nosso sonho, né? Que é fazer medicina e realizar e fazer. Eu sempre quis fazer nutrologia, né? Então o CVM está me ajudando a realizar esse sonho mais rápido do que eu imaginava, né? Que é realmente então, vamos falar do sonho. Eu acho que já toquei muito nas dores aqui. Eu quero falar dos sonhos agora, que eu sei que é o que você quer falar e que vai ser muito massa falar. Mas antes disso, eu queria te falar uma coisa que eu não te falei, que é dos bastidores. Sabe por que a gente te chamou? Só para vocês saberem, vocês são escolhidos a dedo. Porque assim, a gente poderia ter chamado outras pessoas que também estão tendo resultado, mas os médicos dessa semana aqui foram escolhidos a dedo. Porque são médicos que, durante os encontros, a gente vê que realmente eles resgataram o prazer de exercer a boa medicina. O brilho no olho, sabe? O sorriso fácil, a felicidade estampada, sabe? De, caramba, eu me reencontrei. E cada vez mais, Bia, isso tá muito claro. E outra coisa também que eu ensino para vocês. Conversem com seus pacientes, vejam o que é o corpo deles, vejam quais são as dores deles. Cada vez mais eu tenho percebido que o médico não quer mais dinheiro. O médico ele quer o que realmente o médico quer, principalmente o médico que escolheu fazer medicina. Raiz, né, Sidney? Raiz, ele quer resgatar esse prazer de exercer a medicina, ele quer fazer diferença na vida das pessoas. Sim. Então, eu queria que você começasse falando por aí, se isso faz sentido, se esse brilho no olho, ele realmente... Por que tem acontecido esse brilho no olho? Se quiser trazer alguma história também do que já aconteceu, fica à vontade agora para falar disso. Sidney, é bem isso mesmo, né? Eu estou muito, muito feliz, muito realizada aí na minha profissão de fazer o que eu amo fazer, que é estimular a mudança de hábitos de vida e, com isso, prevenir e tratar muitas doenças, né? E eu acho que o programa de acompanhamento que vocês propõem, que eu já estou colocando em prática, isso aí foi fundamental, assim, para mim, né? Para eu ver que... E valorizar também o meu trabalho, né? Eu até já te contei desse caso, o meu, entre aspas, primeiro programa de acompanhamento, que eu nem, né, não era, na verdade, não estava no curso ainda, foi de uma paciente lá da cidade dos meus pais, que ela me procurou em maio de 2020, pesando 120 quilos, me pedindo ajuda para perder peso. E eu acompanhei essa paciente, acompanhei ela até hoje. Ela já teve, no primeiro ano, ela perdeu 40 quilos. Até agora, ela já perdeu 47 no total.
E eu já estava fazendo esses acompanhamentos, né? Já tinha feito acompanhamento de uma prima também à distância, com resultados, e não, como é que se diz? Eu acho que eu não via muito valor nisso, ficava com medo de cobrar, das pessoas acharem caro, né? E aí a gente vê que é aquela história, é uma transformação, que a gente precisa valorizar isso, né? Uma paciente dessa não precisou de uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e enfim, da gente valorizar isso e ser reconhecida por isso. Então, hoje eu estou muito feliz, já estou aplicando aí as dicas, as estratégias aí do programa de acompanhamento. Eu já tenho 13 pacientes já que eu estou acompanhando. E Caraca, tá 13 programas de acompanhamento intensivo fechados. Pessoas que você fechado. acompanha de forma realmente intensiva, é isso? Presencial e online. Né? Eu tenho E várias que pacientes estão tendo pagando por resultado. isso. Isso, estão pagando por isso, exatamente. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Realmente é uma pergunta. Só para todo mundo saber, não tem nada combinado aqui, tá? Nada, nada, nada. Então, a Beatriz, depois, se você quiser, qual que é o teu Insta, Bia, para o pessoal? DRA Beatriz O. Silva. Pronto, depois procura ela lá no Instagram, troca uma ideia com ela. Ela é médica mesmo, não é atriz. A gente não está no momento ainda de conseguir atrizes tão... Mas o fato é que a gente não tem nada combinado. E eu queria te perguntar, e se você pode responder o que você quiser, que é o seguinte: você chegou a prestar atenção que quando o paciente paga, ele acaba se comprometendo mais do que quem não paga? Com certeza. Isso eu percebo muito no atendimento particular e de convênio, né? Então, o particular, ele tem maior adesão. Eu falei, gente, então, peraí, vamos deixar mais os convênios. Então, agora eu já pedi já avisei ontem um dos convênios, onde eu atendo 2, que eu vou sair, meu último mês é em setembro, e tive coragem aí, porque em outubro eu vou viajar com meus pais, já tínhamos programado essa viagem lá atrás, e aí eu falei, não, meu último mês é em setembro, vou ficar só com um por enquanto, e talvez ano que vem eu já comece a ficar só no particular mesmo. E eu percebi, isso é muito nítido, né? O paciente que paga, ele valoriza muito mais o tratamento. Então é mais um motivo da gente aí ficar, né, confiar e ir mais para o particular. E o convênio perguntou se tinha alguma coisa que eles pudessem fazer para eu continuar. Aí eu falei que, infelizmente, não. O meu tempo de consulta é no mínimo de 1 hora. Eu sei que é inviável para eles isso, que não era só questão de valores, né, de dinheiro. É questão de tempo, de atenção mesmo, né, para a gente ter uma consulta melhor aí para o paciente. É o ganha-ganha, né, Sidney? Eu ganho, o paciente ganha também. Infelizmente, em convênio não tem como. Cada dia mais eles pedindo para atender mais por hora. Então, estava ficando meio caótico, assim. E aí eu falei que não, que agora eu quero me dedicar mais ao consultório. E é isso. Estou muito feliz. Então, pelo que eu estou vendo, o pai foi o que mais chamou a sua atenção no método, foi isso? O pai... Teve mais alguma coisa? O pós-consulta, isso também eu acho que foi muito novo para mim, coloco em prática, também estou vendo diferença nisso. Mas o pai, eu acho que é bem interessante, então beneficia muito o paciente, tem um acompanhamento mais de perto, ele entender mais sobre a sua doença, né? Eu achei isso muito interessante e tem funcionado bastante. E para todas as áreas, né? Quantos pacientes obesos, por exemplo, não têm a mínima noção do que é a obesidade, né? Exatamente, Infelizmente, tem muita desinformação e a gente está aí, tem que educar o paciente, explicar por que esse tratamento, né? Sempre educando para ele conseguir aí tratar e reduzir a chance de aparecer novos problemas. A Luciana está perguntando aqui o que é esse PAI. O PAI, Luciana, é o Programa de Acompanhamento Intensivo. No workshop da segunda-feira, que começa na segunda a quinta, a gente vai explicar em detalhes. Mas, basicamente, o Programa de Acompanhamento Intensivo é um método que a gente criou, é autoral, é nosso, é do CVM, marca registrada, onde a gente ensina você a estruturar um pós-consulta para você ajudar o seu paciente a ter mais resultado, a ter mais adesão. No caso da Bia,
para ajudar os pacientes a emagrecerem, né, Bia? Se foi o seu subinício da obesidade, né? E, além disso, além do paciente melhorar, você pode cobrar por isso. Afinal de contas, Bia, tem outra coisa também que eu queria explorar em relação a isso, que isso a Globo não mostra, e é meu trabalho mostrar, que é exatamente essa questão da monetização do tempo do médico. Porque, olha só, a gente estava fazendo uma ancoragem em relação ao investimento financeiro. Né? A gente passa 6 anos investindo, depois mais 2, 3, 4, 5, dependendo da residência, depois quem faz mestrado, quem faz fellow, e por aí vai. Mas isso é investimento financeiro. Mas e o investimento de tempo? Né? O tempo que a gente fez, né, para chegar onde você está, por exemplo, hoje. Eu fiz minhas contas, foram 25 anos de estudos formais, desde da minha alfabetização até o mestrado. Então, assim, eu tenho, na hora de precificar o meu tempo de hoje, eu tenho que colocar isso na balança, eu tenho que botar isso na ponta do lápis. Mas tem que incluir também o outro tempo. O tempo de você estar aqui agora fazendo essa live comigo, como é que é o nome do teu esposo? Murilo. É um tempo que você podia estar com o Murilo, por exemplo. Então, o fato de você ter dito sim para o CVM aqui, para mim, para a gente, você disse não para o Murilo. Você disse não para você, porque você podia estar na academia também. Você poderia estar lendo um livro, você disse não para os seus pacientes. Então, toda vez que a gente diz sim para alguém, a gente está dizendo não a gente diz sim para uma coisa e diz não para outra. Então, o pai é uma forma do médico, principalmente do clínico, monetizar, valorizar mais a sua hora de trabalho. Por quê? O que a gente faz? A gente cria um costume muito errado com os pacientes, que é cobrar o preço de uma consulta, que já inclui o retorno. Ah, minha consulta é R$400. Na verdade, você embute o retorno, aí fica 200. Aí você tira imposto de renda, aí você tira a taxa de cartão, você tira o custo do consultório, fixo e variável. Daqui a pouco você está com R$50 de lucro. Verdade. E aí sua hora vale quanto? R$50. Só que 1 hora com o Murilo, no dia do aniversário de casamento, né, no dia do aniversário dele, do seu aniversário, no dia de uma data comemorativa, você está, às vezes, fazendo o quê? Respondendo o WhatsApp de um paciente. 1 hora. Sem cobrar, né? Que a gente não cobrava. Sem cobrar. Você está desvalorizando todo o seu tempo. Você está desvalorizando. E agora eu estou fazendo algumas coisas aqui, e de propósito eu estou dizendo o que eu estou fazendo, tá? De repente até vale depois assistir de novo essa live. Vou tocar muito na dor aqui agora, muito forte. Porque, olha só, a gente está falando só da gente, só da carreira do médico. Só que, eu não sei você, Bia, mas no meu caso... Oi, Sidney, cortou aqui um pouquinho, viu? Cortou? Cortou. Na hora que você falou, eu vou dizer o que eu estou fazendo, aí caiu. Não, eu vou te falar do meu caso em relação para que eu hoje esteja aqui, para que eu me tornasse médico, foram 2 gerações da minha família que se esforçaram para que isso acontecesse. Então, eu preciso honrar eles também. Quando eu cobro um preço que eu possa oferecer um serviço de qualidade para o meu paciente, eu estou honrando não só a minha história, mas a história dos meus antepassados. Já tinha parado para pensar nisso? É isso mesmo. Não tinha parado para pensar e honrar meu pai, né? Que patrocinou aí a minha faculdade. E é isso mesmo, a gente tem que se valorizar, sim. Infelizmente, nos últimos anos, né? Os convênios desvalorizaram muito o trabalho do médico. Hoje tem convênio que paga o valor que eu não pago para fazer minha unha. Então, é um absurdo, né? Mas aí eu vou fazer uma pergunta que a minha terapeuta faz para mim. Mas quem que aceitou isso? Quem aceitou? Alguém aceitou, né, Sidney? Alguém aceitou. A gente aceitou, né? Sim. Aí a gente vai para o SUS, por exemplo, né? Vai para o SUS, lá aí tem um gestor que não fez medicina, que não sabe bulhufas de medicina, que vira para a gente e fala assim, doutora Beatriz, você vai ter que atender um paciente a cada 15 minutos, tá?
Aí você fala, mas como assim? Não, é regra, é lei, não discute. Você não está aqui para discutir, você é médica, você veio aqui para atender. 15 minutos. E a gente fala o quê? Aceita. Diz amém, né? Não podemos. Só a gente mesmo pode reverter, né, essa situação. Cabe a nós mudar o jogo. E é até E o importante. CBN está fazendo isso muito bem, Sidney, muito bem, né? Trazendo essa consciência para nós médicos e com essa contaminando todo mundo com a humanização da medicina. E você vai ver, vocês estão mudando o jogo. Mudando o jogo. Em breve o médico vai ser mais valorizado, senão não vai ter mais médico atendendo pelos convênios, né? Porque eu acredito que assim, quando cada médico começar a colocar a máscara em si primeiro, né, fazendo analogia do avião lá, em caso de despressurização, a medicina brasileira é como se fosse um avião que tá despressurizando, tá caindo, tá em queda livre. E os médicos, nós médicos que estamos lá dentro, ao invés da gente pegar a máscara que caiu e botar primeiro na gente, a gente está aqui querendo salvar todo mundo. E a gente não vai salvar todo mundo, né? Primeiro a máscara na gente. E as estatísticas são terríveis, Bia. Não sei se você já chegou a ver, mas a gente morre mais cedo do que a população geral. Isso não é uma opinião, isso não é. É só dar um Google aí depois, pesquisa sobre isso. Eu já até fiz umas postagens sobre isso no Instagram. Literalmente é isso. A gente está lá fazendo porque a gente escolheu isso, porque disseram que a gente precisa dizer sim para todo mundo, que a gente tem que botar máscara nos outros, a gente não bota nem na gente, e a gente botar na gente é egoísmo, eles falam isso. Como assim você não está atendendo num domingo? Uhum. Como assim você não dá plantão todo dia? Como assim você não pode sair da sua casa 10 horas da noite, na sexta-feira à noite, para vir fazer uma visita hospitalar de graça? Eu estou falando tudo isso que eu já fiz. Eu já fiz, de graça. Uhum. Até que chegou um momento que não fez mais sentido. E sem contar, né, Sidney, o risco do atendimento aí, do volume, você cometer um médico, né? Uma pessoa aí pagar o preço por um erro seu, pagar com a vida. Então, Exatamente. Muito atendimento, você vai ficando cansado, vai perdendo um pouco a concentração e pode cometer erros graves, né? A gente está lidando com vidas, então tem que pensar também na qualidade do atendimento, né? E do paciente, segurança para o paciente, um médico descansado, né? O médico não pode estar sobrecarregado, é risco para o paciente, né? Muito perigoso. Eu inclusive, eu estou fazendo uma coisa chamada assessoria de imprensa, tá? E aí a gente fez uma pauta exatamente sobre isso. E saiu em alguns jornais, eu comecei a fazer umas entrevistas e tal. E a intenção, Bia, é disseminar isso. Uhum. E a gente foi dar uma pesquisada, né, para fazer essa pauta, e a gente achou um estudo da OMS que mostra que 40% dos erros médicos estão relacionados a consultas médicas inefetivas, ineficientes e muito relacionado principalmente a essa parada do atendimento de volume, sabe? Falta de qualidade. Poxa, muitas vezes o médico até se esforça, né, de fazer o seu melhor, mas a grande questão é que às vezes se torna humanamente impossível. Impossível, Eu exatamente. fico imaginando o teu paciente, uma mulher de meia idade, com um monte de problema hormonal, que tem que cuidar, mulher de meia idade, cuida do marido, cuida dos filhos, muitas vezes trabalha fora, tem mais de uma comorbidade, a obesidade acaba gerando, né, fator de risco para outras comorbidades, e ela chega depois de 45 anos de vida no teu consultório, e aí você tem 15 minutos para diagnosticar tudo, para resolver a vida dela em 15 minutos. Não tem como, né? Não tem. Isso aí você não tem uma consulta de qualidade. Então, é só preencher ali, não existe isso, né? Tanto é que eu nunca fiz uma consulta com esse tempo e nos convênios, às vezes, eu atraso. Isso também é ruim. Também não gosto de ficar atrasando. Então, a solução é saindo dos convênios, né? Se eu quero dar um atendimento de qualidade,
é focar no particular. Então, é tudo muito complexo, né, Sidney? Então, não tem como, num curto período de tempo, você convencer uma pessoa a mudar um hábito que está enraizado ali a vida inteira. E entender, para ela mudar, ela tem que entender por que eu tenho que mudar, né? Então, isso tudo envolve convencimento, e é tempo, né? É tempo de tudo isso. Então, não tem como. Se a gente quer ter uma consulta de qualidade, realmente a gente precisa ter tempo e a gente precisa ser bem remunerado por isso, né? Como todas as profissões precisam ser, né? É isso. Bia, eu queria entrar aqui numa coisa chamada marketing. Que olha só, isso aqui também é uma. Olha o que a Daniele trouxe aqui, ó. Infelizmente, hoje não dá para não ter rede social, apareceu um pouco e tal. Ela falou assim, ó, nem é mais boca a boca, né? Precisamos de mais canais para mostrar nosso serviço. Como é que tem sido isso para ti? Olha, Boca a boca não funciona mais ou ainda funciona para ti? não, o boca a boca acho que funciona sim, eu acho que funciona muito, mas a questão da exposição, de você ir para a rede social e falar, né, sobre o que você faz, isso ajuda bastante. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam em consultório já tendo visto vídeos meus, né, falando sobre aquele problema e já sabendo mais ou menos da própria doença, e facilita até no tratamento. Já são pacientes que já chegam, como é que se diz? Já sabem um pouco do seu problema, isso é até mais fácil, né? Facilita também o nosso trabalho. Eu acho que a rede social é muito importante para a gente ajudar as pessoas, né? Mesmo que gratuitamente. Então, ajudar. A gente está fazendo bem ali, isso tudo retorna para a gente também de outras formas. Mas eu acho que o boca a boca ainda é muito importante. Você receber a indicação de um amigo seu, de um médico, de qualquer outro profissional, isso tem muito mais peso do que só ver alguém na internet, né? Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta que é estratégica e que, repito, de novo, nada é combinado. Então, fica à vontade para responder o que você quiser. Você já mapeou, Bia, por exemplo, dos seus 13 pacientes que fazem acompanhamento de programa de acompanhamento intensivo com você, que é o que a gente gosta de dizer, são seus pacientes VIPs, né? Sim. Eles não só pagaram a consulta contigo, mas pagaram o teu programa mais. Eles querem um acesso maior a você e aí vai. Você já mapeou de onde eles vieram? Eles vieram por indicações, todos. Bingo. Todas foram por indicações. Eu acho que uma ou outra me encontrou na internet, na rede social, mas a maioria foi indicação de amiga, enfim. Eu acredito que o boca a boca aí, ele ainda é o mais importante. Sabe quando o boca a boca não funciona, Bia? É quando você presta um serviço meia boca. Sim, Por exatamente. isso que no teu. Até, olha, nem nunca tinha falado isso, você viu agora. Se você faz um serviço meia boca, não vai ter boca a boca. Quando você faz um serviço premium, onde você de fato não é só a beleza do ambiente, não é só você ser uma médica bonita, né, no seu caso, não é só, digamos assim, algo maquiado, sabe? Não, isso obviamente que quem que não gosta de beleza, né? Todo mundo gosta. Mas quando você realmente faz algo que gera resultado, que você cria um vínculo forte de relacionamento, onde o paciente ele não te enxerga mais como o médico distante, mas, cara, é a doutora Bia. É como se fosse, tipo, minha amiga, sabe? Então, quando tem esse vínculo e tem resultado e relacionamento, aí esse boca a boca, ele é incrível. Verdade. E, Sidney, eu tenho um casal de pacientes, né? Vieram do convênio, eu atendi eles pela primeira vez no convênio. E ele obeso, e ele já perdeu acho que uns 10 quilos aí, uns 4, 5 meses. E eles têm uma revista numa cidadezinha aqui perto. E aí pediram para eu fazer um artigo para eles publicarem. Aí fiz o primeiro artigo, porque tratava excesso de peso, era esse o tema. E agora, no Dia dos Pais, pediram outra matéria. E aí fazem matéria lá na revista, divulgam, colocam o meu número de consultório, sem eu ter que pagar nada, gratuito, sabe? O nome disso
O nome disso é potencialização do boca a boca. Que, olha só, essa que a gente hoje recomenda é que você potencialize isso também. Óbvio que cada cidade, cada público-alvo requer uma estratégia diferente, mas por que não fazer isso também através do digital? Então, por exemplo, por isso que no CVM, né, Bia, a gente recomenda. Começa por estruturar um serviço incrível. Depois, você vai buscar, né, mostrar esse para mais pessoas através do digital, por exemplo. Mas rádio funciona, revista funciona, jornal, enfim, funciona também. Só que o digital é muito mais poderoso, mais barato e mais específico. Então, o boca a boca positivo, que é outro termo também que eu tenho usado muito, é exatamente isso. Hoje, todos os alunos CVM são doutrinados a pedir para os seus pacientes para avaliarem. Né? Tem uma avaliação lá no Google, que é um site aberto, que vai ajudar outras pessoas. Então, isso é potencializar também o boca a boca. Com certeza. Mas eu queria falar com você porque você é formada na USP, porque você é uma profissional de excelência. E eu não posso deixar de fazer essa live com você e não explorar isso. Até porque eu vi um post seu sobre charlatanismo. Liga aí, editor, a coisa de polêmica. Polêmica! Bia, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tem até um vídeo meu, não sei se você já viu, eu falando assim, ó. O que me incomoda não é o barulho dos maus. É o silêncio dos bons. O que mais me incomoda é o silêncio dos bons. Bia, você, que olha só, nutrologia, que é o olho do furacão, né? O que mais tem, tipo, é gente que nem médico que nem profissional de saúde vendendo serviços, produtos, divulgando informações que não são muitas vezes confiáveis. E o médico bem formado, tecnicamente qualificado, aquele que estudou, aquele que domina, aquele que tem... eu não acredito na ciência pura, eu não acho que existe uma verdade absoluta, mas o cientista é aquele estudioso que ele se aproxima da verdade. Né? Porque eu acho que a verdade, eu acho que a gente não alcança ela. Mas a gente se aproxima. Só que essas pessoas, o que elas falam? Elas negam a exposição. Elas dizem assim, não, só quem se expõe é charlatão. E eu queria te perguntar como é que tem sido isso para você? Você que vem da USP, da academia, é importante né, te ouvir nesse sentido. É importante, Sidney, porque se o paciente, hoje, ele busca informações na internet, né? E se só vê desinformação, ele não vai ter outro lado para fazer a comparação daquilo, né? Daquela ideia. Então, acho que o nosso papel como médicos sérios, né? Comprometidos aí com a ética médica, é ir para a rede social e mostrar né, o outro lado, a outra versão das coisas, e o paciente julgar, né, em quem que ele vai acreditar. Então, acho que a gente tem que se expor, sim, trazer, né, divulgar aí essas desinformações para ajudar o paciente mesmo, porque, infelizmente, a gente vê hoje, né, como é que se diz? Evoluções péssimas aí de tratamentos mal feitos, trazendo complicações graves, até morte de pacientes, infelizmente por maus profissionais, que a gente sabe que existem maus profissionais em todas as áreas, né? Na medicina também existe, infelizmente. Então, eu estou me posicionando também na minha rede social para acabar quebrando muitos mitos, né? A minha especialidade, infelizmente, é a que mais se aproxima do charlatanismo. Tem muita coisa aí que o pessoal acaba explorando e vendendo sem evidência científica e para lucrar mesmo, tirar dinheiro do paciente, né? E eu venho me expondo aos poucos, né? Como eu te falei, foi difícil até a gente combinar essa live. Sou mais reservada, mas é aquela coisa, a gente tem que ir, não pode ficar em silêncio, né? A gente tem que trazer isso para ajudar o próprio paciente mesmo, né? Foco total no paciente. Total no paciente, para preservar, né? Para preservar esse paciente, proteção mesmo. E sabe que isso pode ser uma linha editorial para ti, tá? Já gerando um pouquinho de valor para ti.
como é algo que está sempre em alta, né? Se eu fosse você, eu pegaria as coisas que estão sempre, tipo, sei lá, chip da beleza, os soros, enfim, suplementos, excesso de exames. Eu pegaria cada coisa que não tem evidência científica ou que né, enfim, porque a gente não vai entrar nesse mérito do que tem evidência e o que não tem evidência. Mas se eu fosse você, eu faria uma linha editorial combatendo cada um desses pontos. Sim. Quebrando os mitos, né? Quebrando os mitos. E se fosse eu faria isso, inclusive, de forma humor. Eu acho que dá muito mais hype, né? Dá compartilhamento. É uma das coisas que eu faço, né? Eu falo de coisa muito séria com humor, às vezes. Com humor, entendi. Entendeu? Preciso de tempo, Sidney. Tem que diminuir mais os convênios para ter tempo, para pensar nisso, né? Sem tempo, a gente não tem. A cabeça está ocupada. Então, eu percebo isso. Toda vez que eu viajo, que eu espareço, volto com novas ideias. Mas na rotina do dia a dia, trabalhando... Meu pai sempre falou uma coisa, minha filha, quem trabalha muito não ganha dinheiro. Escute seu pai. E ele tá certo. Ele fala, é nos períodos que a gente está um pouco mais... né? O essencialismo tem o capítulo que fala do ócio, da gente ter uma parada. Isso, o ócio criativo, né? Então, eu estou precisando desse momento. Até o final do ano eu vou conseguir ter mais tempo para parar, para pensar e montar os vídeos. Eu acho que é algo que eu estou fazendo devagarzinho e está ajudando muita gente, né? Eu vejo que está tendo várias visualizações, pessoal também repercutindo. Os teus vídeos do pai, eu focaria em criar os dos pais, tá? E alguns vídeos dos pais, por exemplo, de educação, que é algo mais genérico, eu divulgaria também, entendeu? Legal, vou fazer isso. Quando for gravar, sempre pensa assim, isso aqui é uma coisa mais genérica, então dá para eu mandar para o meu paciente do pai, dá para também postar na rede social. Óbvio que é sempre bom fazer também alguma coisa exclusiva e tal, mas na verdade, a coisa mais exclusiva do pai é o paciente ter acesso a você. É o relacionamento. Eles me mandarem mensagem de manhã com dúvidas. É isso. É isso aí. É o compartilhamento do hábito do dia da alimentação, que às vezes o teste não está atingindo a meta de perda. Eu falo, você vai me mandar essa semana todos os dias que você comeu. Que aí a gente vai pontuando, vamos ver o que está errado. Então, isso aí. Isso que é o ouro, né? Da coisa. Você ter o médico para você. E os vídeos educativos, eu acho que também pode realmente divulgar e informar, ajudar outras pessoas, né? E só para a gente ancorar de novo, poderia me falar do antes e depois em relação, por exemplo, a faturamento? Quanto que aumentou? A gente está falando de 3 meses, né, Bia? 3 meses, isso. Essa semana eu fiz as contas, né? Comparei os 3 meses e meio pré-CVM, 3 meses e meio pós-CVM, e aí eu tive aumento de 123% dos particulares. Foi muito legal. Isso muito por conta dos programas de acompanhamento, né? Que eu não fazia. Nesse período, eu reajustei o valor da minha consulta. Significa que você mais que dobrou, não é isso? Mais que dobrou. Sim. 123%. Eu fiquei, assim, chocada. Foi muito bom. Então, né? Eu podia explorar um pouquinho em relação, por exemplo, consultas particulares. A gente está em julho, por exemplo, agosto, julho. Ano passado tu já atendia? Tipo, julho eu comecei essa transição em julho do ano passado, né? Eu atendia numa clínica que já atendia alguns convênios, e aí eu comecei a falar, olha, não vou atender esses convênios, o paciente vai, né, pagar a consulta particular, e alguns convênios ofereciam reembolso, ele pode pedir um reembolso. Mas estava tudo muito devagar ainda. Por exemplo, né, não tinha esse treinamento das secretárias para valorizar a consulta. Então, era toda aquela coisa automática. O paciente ligava, também não tinha controle disso, desses agendamentos. Era tudo lá com elas mesmo. E então... Esse negócio, você atendia particular, mas prestava um serviço que, de novo, né, inconscientemente, né, por falta de conhecimento mesmo, que, tipo, era como se não fosse um serviço particular, né? Você atendia igual. Mas eu queria saber, você sabe mais ou menos quantos pacientes particulares
ancorando julho do ano passado com julho agora, por exemplo, daria para fazer? O quanto aumentou, né? É. Eu acho que o dobro. Acho que o dobro. Que massa. Muito bom, estou muito feliz. E a coisa mais importante, né, Bia? A gente está falando de 3 meses. 3 meses. Eu fico imaginando como é que vai estar daqui a 3 anos. Como é que você vai estar? Eu também. Eu também estou imaginando. E aí, mais uma vez, querendo gerar valor para você. Já tem meta? Se escreveu uma meta, por exemplo, para o final desse ano, meta específica de tratamento, meta específica de paz, meta específica de consultas, meta ainda não. de tempo de trabalho? Ainda não estabeleci isso, Sidney. Eu estou estabelecendo, né, e saindo dos convênios. A minha meta até o final do ano é deixar mais um, né? Mas ainda não peguei para calcular, isso eu tenho que fazer. Pronto. Vai ter férias agora, né? É outubro. Vai ser em outubro. Então, pega um tempinho do final de semana, senta com o Murilo e bota essas metas. Sabe por quê? Meta faz com que você tenha noção de onde você está e o quanto que falta para chegar lá. Sim. E, geralmente, depois que os meus alunos colocam meta, eles chegam muito mais rápido naquela meta. Tipo, por exemplo, tem um monte de gente que a meta desse ano era sair de todos os convênios, por exemplo. Só que aí a meta é, para eu sair do convênio, eu preciso de tanto de faturamento. Eu vou querer, quando eu bater tanto de faturamento, aí eu saio dos convênios. Quando a gente bota essa meta, o que acontece? A gente começa a olhar para ela. Sim. E aí o pessoal... Um guia, um norte, né? Aí, por exemplo, chegou no meio do mês, você, sei lá, vamos supor que a meta seja faturar 30K. Quando eu estiver faturando 30K por mês, eu vou conseguir sair de todos os planos. Quando você chegar no meio do mês, faturei 10K no meio do mês ainda. Desse jeito vai demorar. O que eu preciso fazer? E aí isso vai te dar motivo para ação, motivação. Quer saber? Vou ter que fazer mais, vou ter que mexer no meu Google, vou ter que mexer no meu Instagram, vou ter que entrar em contato com a minha lista, vou mandar mensagem no grupo, pessoal, o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão... Entendeu? Aí a gente se mexe. Isso. Sair da zona de conforto, né, Sidney? E aí, sair da zona de conforto, é isso mesmo. Assim, a gente tô ouvindo aqui na minha cabeça pelo menos 2 exemplos de pessoas que colocaram para dezembro sair de todos os planos. São o pessoal da mentoria que eu acompanho mais de perto. E que agora já saíram, agora em junho, julho. Maravilha. Porque tinha meta. Então, escreve essa meta. Tá? Não pode ser muito ousada, mas também não pode ser muito baixinha. Tem que ser uma meta. Tá? E aí depois eu só quero um direct falando assim, sair de todos os convênios. Pode deixar. Vou te mandar, com certeza.